Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um aplicativo para calcular a média. A nossa situação hipotética aqui, nós temos um aluno e ele vai ter duas avaliações. Dessas duas avaliações, nós vamos calcular a média e saber o status dele. Ele vai entrar no status dependendo da média dele, tá bem? Então vamos lá então. Eu vou clicar aqui em iniciar novo projeto, app, calculadora, média. Aqui no título, Programação em Blocos Brasil. Aqui na telinha, nós vamos clicar aqui em Organização, Organização Vertical, a altura eu vou colocar Preencher Principal e a largura Preencher Principal. Preencher Principal. Pois bem, aqui eu vou colocar uma organização horizontal, duas organizações horizontais, 3 e 4. 4, tá? A primeira aqui, organização horizontal, a largura dela eu vou colocar preencher principal. Dentro dessa organização, eu vou colocar uma legenda e uma caixa de texto. Nessa legenda aqui, eu vou só renomear as legendas que eu vou usar nos blocos, tá bem? Então, essa daqui eu só vou mudar o texto dela. Eu vou colocar avaliação 1. Aqui nessa caixa de texto, como eu vou usar lá nos blocos, eu vou renomear essa caixa de texto aqui. Eu vou renomeá-la para avaliação 1. Ok. Eu vou clicar aqui na organização horizontal e no alinhamento horizontal eu vou colocar centro. Ele vai ficar centralizado aqui. Tá? Aqui na avaliação 1, na dica, eu posso colocar digite avaliação 1. Eu vou fazer a mesma coisa para esse aqui, só que para avaliação 2. Eu vou clicar aqui em largura, preencher principal, vou colocar uma legenda, uma caixa de texto, da mesma forma. Aqui na legenda eu vou mudar para avaliação 2. Nessa caixa de texto eu vou renomear ela para avaliação 2, avaliacão 2. Eu não coloco acento ou cedilha em nome de objeto. Vou clicar aqui na organização 2 e no alinhamento horizontal eu vou colocar 100. Na avaliação 2 eu vou colocar a dica, digite a avaliação 2. Nessa terceira organização horizontal, eu vou colocar largura preencher principal, vou colocar uma legenda e duas legendas. Essa primeira legenda aqui, eu vou mudar o texto dela, vou mudar para média, e essa legenda aqui eu vou renomear ela para resultado. O texto dela, eu vou colocar asterisco, vou clicar aqui na organização horizontal, no alinhamento horizontal, vou colocar centro. Aqui eu vou clicar em botão, vou colocar o botão entre a avaliação 2 e a média. Esse botão aqui eu vou renomear ele, calcula média. Vou dar um OK. Então, nesse botão aqui, o texto que eu vou colocar nele, eu vou colocar calcular. E na largura, eu vou colocar preencher principal. Eu vou colocar negrito, vou aumentar o tamanho da fonte para 20. A cor de fundo, eu vou colocar verde. Então, aqui eu vou ter avaliação 1, avaliação 2, calcular. Nesse asterisco vai aparecer a média, o resultado. Aqui, nessa organização horizontal, 4, vou colocar preencher principal. E aqui eu vou colocar duas legendas. Uma legenda, duas legendas. A primeira legenda, o texto dela, o aluno foi. Nessa segunda legenda, eu vou renomear para status. Ok. O texto aqui, eu vou deixar um asterisco para não sumir. Eu vou clicar aqui na organização horizontal e no alinhamento horizontal eu vou colocar centro. Pois bem, eu vou clicar aqui na organização vertical que tem todos esses objetos, vou colocar centro e centro. Ele vai vir aqui para o meio. Bom, agora a gente vai para a parte dos blocos. Vou clicar aqui em blocos, vou clicar aqui em variáveis. A minha variável vai chamar média, sem acento. E como ela é uma variável numérica, eu vou clicar em matemática e vou pegar o zero. Então, vai inicializar em zero a minha variável. É aqui que eu vou armazenar dentro dessa variável chamada média os meus valores. Eu vou clicar aqui em calcula média, o meu botão, eu vou pegar esse bloco. Quando calcula média, ponto clique, fazer. Vou clicar aqui, eu vou passar o cursor aqui em cima de média, vou puxar ajustar global média para, e dentro dessa variável eu vou armazenar esse valor, mas esse valor dividido por 2, que é a média, né? Eu somo dois valores e divido por 2. Se eu tivesse 3 valores, eu somaria 3 valores e dividiria por 3. Então, essa é a média. Então, eu vou vir aqui, vou clicar aqui em matemática, vou
pegar o bloco de divisão. Nessa primeira casinha aqui, eu vou clicar em matemática. Vai ser a soma, né? A soma das duas avaliações. Dessa avaliação mais essa avaliação. Essa avaliação aqui se chama avaliação 1 e essa avaliação 2. Então, eu vim aqui em avaliação 1, vou pegar o texto dela. A avaliação 1 ponto texto, vou colocar aqui. Vou clicar aqui em avaliação 2, vou pegar o texto dela também. Avaliação 2 ponto texto e colocar aqui, então eu vou somar os dois. Avaliação 1 mais avaliação 2 e dividir por 2, no caso aqui são dois valores. Matemática, vou pegar uma variável vazia e vou colocar 2. Pois bem, aqui está no nível da programação, porque aqui ainda não foi para lugar nenhum, porque está dentro da minha variável, que só está no mundo lógico aqui, na parte lógica do meu aplicativo, está dentro da memória. Vou clicar em resultado, vou pegar o texto do resultado, ajustar resultado ponto texto para, ele vai receber o que eu acabei de calcular aqui na minha média. Vou passar o cursor em média, obter global média. Então, ele calculou a minha média com esse bloco, armazenou no lugar na memória, depois pegou o resultado dessa média e colocou dentro da minha legenda resultado, tá bem? Pois bem, então a gente fez isso aqui, calculou e colocou a média aqui. Agora a gente quer saber o status do aluno, o que aconteceu com ele dependendo da média que ele teve. Vou clicar aqui em blocos, vou clicar aqui em controle, eu vou clicar aqui em se, eu vou clicar aqui no azulzinho, eu vou pegar um se não se, vou pegar outro se não se, segurar, arrastar e soltar. E aqui, nesse primeiro dentinho, eu vou colocar o teste que eu quero fazer, o primeiro teste que eu quero fazer. Eu quero comparar duas coisas, então venho em matemática, vou pegar esse bloco de comparação, colocar. Se eu clicar aqui, eu tenho os meus operadores relacionais. Eu vou escolher aqui menor. Vou passar o cursor aqui, ó, obter global média. Quero saber se essa média aqui, ela é menor que um valor pré-estabelecido. No nosso exemplo aqui, vou clicar aqui em matemática. Se for menor que 3, se essa média for menor que 3, o status do aluno, esse status aqui do aluno, que está nesse objeto aqui, ó, status. Então, vou vir aqui em status, vou pegar o texto dele, o status dele, vou clicar aqui em texto, vou clicar na variável vazia. Ele está reprovado, reprovado. Então, o aluno foi reprovado. Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, em cima desse bloquinho azul, duplicar, eu vou fazer o segundo teste. Se a média for menor que 6. Se a média for menor que 6, duplicar, o aluno está de recuperação. Recuperação. Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, em cima desse bloco. E o terceiro é se o aluno tiver nota menor que 10. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, duplicar, ele está aprovado. Aprovado. Vamos entender isso aqui, pessoal, com uma dúvida clássica, tá? Professora, o aluno tirou 2, né? Ele ficou com uma média 2. Ora, se ele ficou com uma média 2, 2 é menor que 3, ele está reprovado. Joinha. Mas 2, professora, não é menor que 6? Como que o bloco, né, a lógica aqui vai saber? Porque quando a gente trabalha com se não se, ele trabalha com a ideia de intervalos. Ele vai entender, né, se a pessoa ficou com 2 de média, ela vai estar aqui antes do 3. Se está antes do 3, ele vai estar reprovado. Ele vai entender que entre 0 e 3 é reprovado, entre 3 e 6 está de recuperação, e entre mais ou menos 6 e 10 a pessoa está aprovada. Eu vou testar aqui para vocês verem. Olha aqui, pessoal, testei para vocês verem. Programação em blocos Brasil. A avaliação 1, a pessoa tirou 4. E na avaliação 2, a pessoa tirou 7. Vou clicar aqui em calcular. 5.5, o aluno foi para recuperação. Agora a pessoa não estudou nada. Vou colocar aqui 1, foi lá e chutou tudo. Ó, o aluno foi reprovado, tá? O aluno foi bem. 8, 8 e 9. O aluno foi aprovado. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma e fez algum sentido para vocês aí, deixa um like aqui para mim, tá bom? Até a próxima, gente!